Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Bernardo, diretamente do canal O Pythonista, o seu canal sobre Python e outras coisas. E no vídeo de hoje eu vou comentar aqui 5 tópicos que são comumente abordados em entrevistas sobre Python. Tá? Eu defini esse vídeo como parte um, porque a minha ideia ao longo do tempo é trazer mais informação, mais tópicos aí para a gente discutir. Tá? Muitos desses tópicos foram pesquisas que eu fiz, diversas entrevistas que eu participei para vagas de desenvolvedor Python backend, cientista de dados, enfim, eu particularmente ao longo aí da minha trajetória eu apliquei para muitas vagas, incontáveis vagas e participei de inúmeros e inúmeros processos. Então, dá para falar aí um pouquinho sobre isso, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu vou gravar de maneira contínua, então pode ser que eu vá testando algumas coisas, algumas coisas, uma coisa ou outra de errado, eu vou corrigindo ali ao longo do vídeo, mas espero que vocês curtam aí o processo, beleza? Então, o primeiro tópico vai ser o seguinte, né? A comparação, vou botar aqui 101, comparação, mas depois eu vou apagando. Comparação entre listas e tuplas, né? Qual a diferença, né, entre lista e tupla em Python, tá? Bom, lista e tupla são tipos de dados em Python. Os dois eles são containers, né? Ou seja, eles são coisas que guardam diversos elementos dentro. Só que ele tem as suas características específicas, tá? Então, um primeiro comentário que pode ser feito é com relação à sintaxe, tá? Você pode começar por aí. Então, qual que é a sintaxe, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter uma lista. Eu vou escrever aqui em português só para ficar diferente do list, né? Você pode fazer com. Você tem uma keyword list em Python, ou você pode usar essa notação aqui de colchete, tá bom? Então tem aqui um, dois, três, tá? E para tupla, eu também tenho a keyword tuple, tá? Que aí eu passo alguma coisa pela qual eu posso iterar, né? Um iterator, um iterable, enfim, eu passo esse cara para esse inicializador aqui. E com a keyword tuple eu consigo inicializar um objeto do tipo tupla, ou simplesmente eu posso colocar aqui entre parênteses 1,2,3. Tá? Então, se eu printar aqui, por exemplo, o tipo dessas duas variáveis, uma lista e print type tupla. Vamos ver aqui embaixo qual é o resultado que eu vou ter. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho, o primeiro cara é um tipo list e o segundo é um tipo tuple, tá? Então a primeira coisa que você pode abordar é a sintaxe, né? Uma utilizando colchete, outra utilizando parênteses. Se eu não me engano, eu posso colocar sem nada também, se eu não me engano. Dá o mesmo efeito, tá? Você tem o efeito aqui de tuple da mesma forma. Bom, esse é um primeiro comentário. O segundo comentário tem a ver com o conceito de mutabilidade e imutabilidade em Python. Tá? A lista é um tipo de objeto mutável. Tá? O que significa que você consegue mudar características ali daquele objeto sem criar, sem fazer uma nova criação. Tá? Você, por exemplo, depois que você associa aqui, né, você fala que a lista 1, 2, 3 está guardada dentro dessa variável lista, está lá alocada na memória e tal, tudo certinho, você não tem uma nova atribuição, uma redefinição dessa variável lista. Tá? Você consegue alterar esse mesmo objeto. Tá bom? Então, o que é alterar? Né? Você pode adicionar elementos à lista, você pode alterar um elemento de uma determinada posição. Então, por exemplo, coisas válidas em lista, por ela ser mutável, é isso aqui, por exemplo. O elemento que está na posição 0 agora vai ser o 10. Tá? Então vamos ver aqui como que esse cara fica. Aqui eu vou inibir esse print aqui. Repara que agora não é mais 1, agora tem aqui o valor 10. Então eu consigo fazer esse tipo de coisa na lista porque ela é mutável. Tá? Ou seja, eu consigo mudar características daquele objeto, atributos, adicionar elementos, remover elementos. E eu estou falando do mesmo objeto, do mesmo ID, estou falando do mesmo cara sempre. Tá? No caso da tupla, a tupla ela é imutável. Eu não consigo fazer esse tipo de operação. Então, por exemplo, eu vou apagar isso aqui. Se eu chegar aqui na tupla e fazer, por exemplo, aqui, opa, acessar com colchete, né? E fazer isso aqui igual a 10, vou botar um print aqui, mas ele nem vai chegar a executar essa linha, tá? E der um run aqui, eu tenho aqui um type error que me explica. Ele fala, ó, o objeto tuple não suporta item assignment, ou seja, eu não consigo redefinir elementos de determinada posição, ele não tem métodos que eu modifico esse cara em place. Qualquer modificação ele sempre acaba gerando um novo objeto, tá? Então essa é uma segunda diferença, né? Você tem ali que lista é um objeto que tem de tipo mutável e a tupla
é imutável, tá? E acaba que um terceiro comentário que você pode comentar também é que a tupla, operações em tupla são ligeiramente mais performáticas do que em lista, tá? E muito disso vem exatamente por ela ser imutável. Então, por ela ser imutável, você não precisa ter o cuidado de implementação da possibilidade de você, por exemplo, estender ali o número de elementos dessa tupla, de você permitir ali você redefinir determinadas posições. Então, acaba que fica uma implementação que tem a possibilidade de ser mais performática pela não preocupação ali dessa modificação in place, ou seja, da modificação do próprio objeto. Então, se você comentar esses três pontos, já é uma ótima resposta. Sintaxe, mutabilidade e mutabilidade, né, a diferença ali de um cara mutável por um cara imutável, e essa ligeira diferença de performance. Isso daí já dá uma ótima resposta. Então, esse é um tema que já foi me perguntado algumas vezes, e é legal você saber essa diferença, principalmente até na hora de escrever seus códigos, né? Então, você, conforme você vai escrevendo código, você vai começar a enxergar onde você precisa proteger o seu código de atribuição. Então, assim, eu quero criar ali um container, um cara que carregue um determinado conjunto de informação, mas eu não quero permitir que eu não quero permitir modificação, né? Então, a tupla tá aí para isso, né? Então, por exemplo, dicionários ali, quando você extrai ali chave e valor de dicionário, geralmente é uma lista de tuples, você não muda aquilo ali. Então, assim, conforme você vai tendo mais experiência, você vai começando a enxergar onde usar um cara ou outro ali no seu código, beleza? Mas a nível de entrevista, tá ok. Vamos para o segundo ponto, então. O segundo são generators, né? O que são generators, né? Para que serve? Quando é que você usa? Então, o que são generators? Eles são tipos de objeto onde você consegue pegar, são containers também, geralmente, e você consegue pegar um elemento por vez. Tá? Você não precisa, por exemplo, vamos pensar numa lista, por exemplo. Se eu tenho uma lista de números, eu tenho que efetivamente ter aquela lista de números ali em memória e tudo mais, e depois disso eu vou ter a habilidade de iterar, né, passar elemento, por exemplo. No caso dos generators, né, você tem ele sabe como gerar um próximo elemento daquela sequência, mas ele não necessariamente vai ter guardado ali aquela informação da sequência inteira. E o que é legal? Que você consegue criar uma lógica, diversas lógicas ali, para conseguir gerar valor, um novo valor, toda vez que você chama esse generator, tá? Então você tem basicamente aqui mais de uma forma de criar generators, mas eu já tive perguntas em entrevistas aí, não só de explicar, mas de implementar. Então uma delas é o seguinte, vamos colocar aqui, ó, gerador. Tá? Bom, gerador, o que eu quero fazer? Eu quero gerar números de 1 a 10, de 0 a 10, tá? De 0 a 9, na verdade, que eu vou usar o range, de 0 a 9. Então vamos lá. O generator ele é muito parecido com a sintaxe da list comprehension, que vai ser até um tópico que eu vou comentar, mas ele tem aqui o number, o número que seja, for number in range 10, tá? Então eu vou gerar números aqui de 0 a 9, tá bom? Então, por exemplo, se eu tentar acessar gerador por uma determinada posição, eu vou ter um erro aqui de que eu não consigo acessar esse cara por posição, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó, eu tenho aqui, ó, o generator object não é subscriptable, ou seja, eu não consigo acessar determinada posição dele, exatamente porque eu não tenho a sequência completa criada. É uma situação onde eu preciso elemento por elemento. E como é que eu acesso elemento por elemento? Primeiro eu vou deixa eu dar um clear aqui, só para limpar aqui o meu terminal. E vou printar aqui o tipo, tá? Print type, gerador. E eu tenho aqui, ó, classe generator, tá? E como é que eu vou pegando esses valores, né? Eu tenho uma função built-in que é next. Então, se eu uma vez que esse cara é criado, toda vez que eu dou next, tá? Eu consigo pegar o elemento seguinte, certo? Então, ó, tem aqui o meu gerador, que ele está fazendo aqui ele sabe como ir de um número para o outro, né, de 0 até 9, mas eu não consigo acessar. Se eu quiser o quinto elemento, eu não consigo. Eu tenho que ir ali, elemento por elemento, gerando aquele valor.
gerando o próximo valor, tá? Por isso generator. E aí, dando next, eu consigo chegar até o final da sequência. Quando chega no final da sequência, tu vai ter ali um rise error ali de que você não tem mais elementos para pegar, se eu não me engano, ou retorna no. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui um stop iteration que eu não consigo mais acessar o valor desse cara. Se eu não me engano, a função next, ela tem um parâmetro aqui de valor quando eu não tenho nada, né? Vamos ver aqui se é isso. Então é isso. Eu consigo, deixa eu dar um clear aqui para vocês verem aqui. Eu consigo lidar, né? Eu tenho um res exception ali quando eu não tenho mais elementos para tirar daquele gerador. Eu tenho um stop duration, ou seja, eu não consigo mais acessar aquele cara. Fala, pô, acabou, não tem mais nada para extrair aqui desse cara. Mas eu consigo, pela função next, passar aqui um atributo default aqui que vai ser acessado exatamente quando isso acontecer. Então, ao invés de ter um rise exception de stop iteration, eu tenho que tratar aquela exceção, eu consigo ter um valor aqui que ele vai ser usado quando eu não tiver mais nenhum elemento naquela lista, tá? Então é bem legal, tá? Bem legal do ponto de vista de velocidade de acesso, de usar menos memória, enfim. Você saber que esse cara existe é interessante porque conforme, de novo, com a experiência, você vai conseguindo enxergar onde que você pode usar um cara como esse, tá? E essa é uma forma de gerar. É uma sintaxe aqui que parece que é a list comprehension, só que ao invés de usar o colchete de lista, você tem aqui o parênteses, né? Repara que na primeira vez que eu vi o conceito de list comprehension, e aí explica sobre. Eu esqueci um livro, acho que foi Powerful Python, um livro que eu estava estudando sobre isso. E aí você coloca os parênteses aqui e você fala, porra, vai gerar uma tuple, né? Uma tuple, mas não, você tem aqui um generator, tá? Então é uma confusão comum, mas é um generator, não é uma tuple que você gera aqui quando você usa a sintaxe de list comprehension, só que com parênteses. E a segunda forma de fazer esse generator é através das generators functions, tá? Porque assim, quando você usa dessa forma, digamos que é difícil você implementar uma lógica muito complexa nesse gerador aqui. Mas você pode usar uma função. E aí, com a função, cara, aí você brinca, você pode implementar lógicas muito complexas. Então, você pode criar uma generator function. Como é que é isso? Eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar de generate numbers, certo? Ela não recebe nada. Eu vou criar aqui um number aqui igual a zero e eu quero uma geração infinita de números, tá? Então, while true, eu vou retornar um número, tá? Mas eu vou ter a habilidade de pegar o próximo, tá? E aí, cara, aqui entra uma keyword que eu demorei muito tempo para aprender ali o que ela significava, que é uma keyword usada para retornar valores de uma função sem ser a keyword return. É a keyword yield, tá? É essa keyword aqui, certo? O que essa keyword faz? Ele trata essa função é, como um ponto de parada e de retorno. Tá? Então, toda vez que ele encontra um yield, ele vai jogar para fora da função esse valor. Tá? Enfim, a vida vai continuar fora daquela função, só que a execução da função vai ficar travada nesse ponto. E aí, quando você chama essa função novamente, ela não ela não volta para o início, tá? Ela volta para esse ponto e continua a execução. Então, vou jogar um número para fora, vou fazer aqui uma lógica. Quando eu precisar desse cara de novo, ele vai voltar para cá e vai me retornar o próximo número. Então, aqui eu vou fazer um number mais igual a 1, tá? E beleza, tá aqui a minha generator function. Só que assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso executar essa função, tá? Eu preciso fazer o seguinte, para esse cara virar um generator de fato, eu preciso fazer aqui um gerador igual a generate numbers, certo? E aí sim, ó, vou dar um print, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, type, gerador, e vou dar um print aqui com o mesmo aqui, ó, next, gerador, e vou dar vários copies aqui nesse cara aqui e vou colar aqui. E vou dar um clear aqui para ficar legal. E vou executar isso. Então repara, ó, classe generator, ou seja, essa função aqui, gerador, ela, no final das contas, quando eu executo ela, ela tem o retorno de um generator, tá? E conforme eu vou aplicando o next,
eu vou ali passando de número a número de acordo com a lógica que eu implementei aqui. Então, repara que podem ser lógicas muito complexas, tá? Uma outra funcionalidade de um generator aqui, que eu vou explicar mais para frente, é como Context Manager, né? Essa é uma forma de você criar um Context Manager também, que eu vou falar sobre esse ponto. Então, esses são generators, para que eles servem e como você implementa esses caras. Então, de novo, sabendo sobre isso, conforme você vai implementando novos programas, novas funcionalidades, você vai começando a enxergar, fala, putz, eu posso usar um generator aqui, posso usar um generator acolá. Geralmente, quando você não está interessado na coleção inteira, mas você está interessado em elemento por elemento, faz sentido você usar um gerador, beleza? Então, esse é o segundo tópico aí, geralmente abordado em entrevistas Python. Agora eu vou aqui para o terceiro tópico. O terceiro tópico são decoradores. O terceiro tópico são decoradores, certo? Bom, o que são decoradores? Provavelmente, lendo o código-fonte de outras pessoas e tudo mais, ou nos seus próprios, se vocês já conhecem decoradores, né? Mas olhando o código aí de frameworks, bibliotecas e tal, que a gente usa no dia a dia, em vários momentos, ou você usa isso como uma ferramenta daquele framework e tal, ou você vê, se você olhar o código-fonte, você vê implementado, que é o seguinte, são os arrobas aqui que você coloca antes de outros objetos, antes de outros elementos aqui criacionais, né? Então, funções, classes, tá? Você consegue atribuir, você consegue usar esse cara. Então, assim, é um arroba alguma coisa, certo? E aí aqui eu defino minha função. Quem já trabalhou com Flask, com Fast API, você tem lá o app.root, né? Sei lá, barra, def, vou até seguir o exemplo aqui, tal, tal, tal. Né? Então, para quem já trabalhou com Flash, com Fast API e tal, são os que eu conheço assim que usam essa característica aqui dos decoradores. Para quem já usou ali data classes, né? Tipo, você tem aqui o decorador aqui de data class, né? Então você tem aqui o arroba data class, tal, tal, tal. Enfim, e o que são os decoradores, né? Então, diversas entrevistas, dependendo do nível da entrevista em Python, eu também já tive que responder perguntas sobre decoradores e também já tive que implementar. E para que esse cara serve? Ele consegue modificar o comportamento dessas entidades aí criacionais, né? Então, por exemplo, você tem uma função. Quando você aplica o decorador naquela função, ele consegue mudar o comportamento, de alguma forma, o comportamento daquela função. Quando você aplica numa classe, ele de alguma forma muda o comportamento daquela classe, tá? Muda a característica daquela classe, né? Eu tenho um que eu esqueci o nome agora, mas você consegue adicionar o comportamento dos objetos daquela classe serem comparáveis. Você tem que implementar alguns dunder methods, que são o maior igual, igual, menor igual, enfim, você tem que implementar todos esses decoradores para você ter a habilidade de comparar um objeto de uma instância dessa classe com uma outra instância. Né? Tipo assim, qual o critério de um objeto, quando você faz uma classe customizada? Coisas que já existem em Python, por exemplo, números. 2 é maior que 1? Sim, verdadeiro. 1 é menor que 2? Sim, verdadeiro. Então, você já tem essas características nesses números. Mas como é que eu trago esse comportamento para uma classe customizada? Né? Tipo, cria uma classe ponto. Ponto com coordenadas x e y. O que caracteriza um ponto ser igual ao outro? Ser maior do que o outro, menor do que o outro. Então, isso daí você precisa implementar alguns dunder methods para você dar para sua classe aquela habilidade, aquela característica de conseguir comparar os objetos e ter um verdadeiro ou falso dessa comparação. Tá? E aí você tem um decorador que já atribui isso tudo e tal. É, E aí como é que você cria esse cara, né? Aliás, qual a situação, né? Vamos supor que você tem um código-fonte, cara, você tem várias funções já definidas, você já tem tudo definido, e você quer adicionar um determinado comportamento comum a essas classes, tá? Você pode usar um decorador a essas funções, né? Você pode usar um decorador para isso, tá? O que mais? Para um decorador de classe, né? Você quer atribuir um determinado comportamento a uma classe, a várias classes que você já tem no seu código-fonte. Você pode criar um decorador para isso. Eu quero que todas as classes tenham tal coisa adicionada. Você consegue criar um decorador e aí você consegue fazer essa modificação e tal e retornar a classe ali
por exemplo, ou retornar uma função. E como é que você cria esse cara, né? Esse cara nada mais é do que uma função, certo? Eu vou chamar de decorator. Ela vai receber uma função, na verdade, né? Eu vou criar um decorador de função, tá? Ela vai receber uma função e o que eu vou fazer? Aqui eu vou ter uma nova função, que é uma função wrapper. O que é uma função wrapper, né? O wrapper, na verdade, é como se fosse algo que engloba, é um contorno. Então eu vou criar uma nova função ao redor da função que esse decorador recebe. Então, quando eu aplico lá @decorator numa função, essa função vai ser passada como parâmetro para esse decorador, tá? Dentro desse decorador, eu vou ter uma função wrapper, que eu vou ter dentro dele a execução daquela função original, e aí eu vou adicionar comportamentos para aquela função, tá? Então, vamos lá. Como é que é isso aqui? É, Ela vai receber aqui args e quargs. Por que eu boto args e quargs aqui? Porque essa função, a minha função original, a função que eu quero decorar, eu não sei quais são os parâmetros dela. Eu não sei quantos parâmetros keyword parameters tem, eu não sei quantos parâmetros sem não nomeados tem, eu não sei quais são os parâmetros que eu preciso passar para aquela função funcionar. Então, o args e quargs é uma forma de agrupar todos os parâmetros que não têm nomes ali associados, né? E todos os que têm nome. Então eu consigo criar, ou seja, tudo que a minha função recebe, a minha wrapper vai receber também, tá bom? Dentro dessa função, eu vou, de alguma forma aqui, eu tenho um result aqui, que seria o resultado dessa função, tá? Porque eu quero executar aquela função, eu não quero perder o que aquela função faz, tá? E aí eu vou passar exatamente para ela na mesma estrutura o args e o quargs. Porque quando uma função recebe, né, pensando aqui no... É até um ponto que eu posso falar em outro momento, mas o asterisco e o duplo asterisco aqui do lado da função significa o seguinte: eu vou ter vários parâmetros não nomeados e eu vou agrupá-los numa tuple que se chama args. Tá? Isso do ponto de vista da criação da função. Do ponto de vista do Quargus, eu vou pegar diversos parâmetros nomeados, ou seja, aquele que eu boto nome do parâmetro igual ao valor, nome do parâmetro igual ao valor. Ele vai pegar todos esses caras e vai agrupar num dicionário e vai usar ele dentro da função. Então, para minha função wrapper, args é uma tuple, quargs é um dicionário. E para minha func, quando eu uso o asterisco e o asterisco duplo do lado da chamada de uma função, eu estou tipo explodindo, sacou? Ou seja, eu estou pegando uma tuple e explodindo ela nos valores que estão dentro separados por vírgula. E quando eu aplico o duplo num dicionário, eu estou pegando todos os pares, né? Todos os pares chave-valor desse dicionário e explodindo eles em chave igual ao valor, chave igual ao valor, separados por vírgula e passando para essa função. Ou seja, tudo que a minha wrapper recebe está sendo passado para a minha função, tudo certinho. Então, quando eu rodar isso aqui, eu vou ter exatamente o retorno da função. O que é esse result aqui? Ele é o que a função foi feita para fazer, o que a função foi feita para calcular. E a minha wrapper, ela tem que retornar isso também. Porque, ou seja, ela tem que fazer exatamente a mesma coisa que a minha função faz, mas mais alguma coisa, certo? E aí e é aqui que eu vou fazer o meu comportamento adicional, né? Eu vou fazer print, oiê, estou em um decorador, tá? Então a minha função decorada com e aí, tá, e aqui eu retorno da minha função wrapper, eu retorno o result, ou seja, aqui dentro. Da minha função wrapper eu retorno result, ou seja, eu retorno exatamente o que a minha função que eu quero decorar calcula, certo? E na minha função decorator, eu vou retornar. Cara, é muito lindo isso aqui. Eu vou retornar a wrapper, ou seja, eu retorno a função, tá? Então, ou seja, quando a função passa pelo decorador, ela se transforma numa nova função, ou seja, numa função velha, turbinada por um comportamento novo, tá? Que eu quero que ela faça. E aí eu tenho aqui o meu decorador. Tá? É bem simples aqui, tá? Óbvio que pode se tornar complexo dependendo do problema que você quer resolver, mas tudo bem. E eu vou criar aqui duas funções. Eu vou criar a minha hello, certo? Que eu vou simplesmente fazer um print hello. E eu vou fazer a minha def hello decorada.
tá? E aí eu vou fazer print aqui, hello decorado. Vou tirar esse underscore aqui. E aí a minha hello eu não vou decorar e a minha hello decorada eu vou decorar com o meu decorador. Isso. Tá, vai funcionar isso aqui, né? Certo. Decorator, deixa eu ver. Decorator, que eu errei o nome. Show de bola. Então, o que eu espero? A minha hello não teve seu comportamento modificado, ela vai printar hello, só que a minha hello decorada, ela vai ter o comportamento mudado para, além de fazer o que ela tem que fazer, que é o print hello decorada, ele também vai printar o oi, estou em um decorador. É isso que eu espero, tá? Então, eu vou chamar as duas aqui, hello e hello decorada. Beleza? Vou dar um clear aqui. Quando eu rodar esses caras, eu espero que... Opa, o que eu fiz aqui? Eu espero que tudo funcione de acordo com o que eu estou pensando. Então, ó, o primeiro aqui, hello, certo? Foi minha primeira chamada. E o outro print aqui, ó, oi, estou em um decorador, hello decorado. Então, é isso que um decorador faz, tá? Você consegue mudar o comportamento de um determinado objeto ali e tudo mais para dar mais coisas para ele, né? Porque no final das contas tudo em Python é um objeto, né? Então a própria função, o def decorator, ele é um objeto no final das contas, o def class, o class alguma coisa, ele é um objeto também. Então eu estou adicionando comportamento para esse cara. Então é isso que o decorador me permite fazer. E é uma ferramenta muito poderosa. Então, de novo, além de você responder isso aqui numa entrevista, conforme você sabe da existência disso, você consegue olhar para o seu código e tentar enxergar é, onde você pode usar isso. Né? Você fala, puxa, aqui nesse ponto, de repente, podia rolar um decorador aqui. Então você começa a abrir sua mente de onde você pode utilizar esse cara. Tá? Então esse daí foi o terceiro tópico, geralmente abordado em entrevistas, beleza? Então vamos para o quarto. O quarto que eu coloquei aqui é o List Comprehension. Tá? Cara, o List Comprehension, o que ele é? Né? Ele é uma forma pythônica de você criar listas em Python, né? Redundante, mas é isso aí. Enfim, e ele é um cara que você consegue ter uma sintaxe muito interessante, cara. Uma sintaxe, depois que você se acostuma com ela, é bem gostosa assim, de escrever, de ler, de entender. E é uma linguagem muito poderosa e é a forma pythônica de você criar novas listas, principalmente baseada em containers já existentes. Né? Eu falo containers porque é qualquer coisa que você possa iterar sobre. Então, posso criar uma nova lista a partir de um generator, a partir de uma outra lista, a partir de uma tuple, a partir de um dicionário, a partir de um set, enfim, tudo que você puder iterar, você pode construir uma nova coleção em cima daquilo. E qual que é o da List Comprehension? Então, eu vou criar aqui um exemplo super básico, mas eu acho que com essa explicação você já responde uma questão de entrevista. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, numbers, tá? Que eu gosto dessa sintaxe aqui, tá? Vou botar tudo na mesma linha, porque, enfim, não é. Mas eu gosto dessa sintaxe de explodir em várias linhas. Mas eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, 9, 10. Criei aqui. E eu vou criar. O que eu quero fazer? Eu quero criar uma outra lista, só que com esses valores dessa lista numbers ao quadrado. Beleza? Como que eu posso fazer isso? Eu posso criar uma variável square numbers, certo? Iniciar com uma lista vazia, que pode ser com colchete ou pode ser com um construtor. Tá? E o que eu vou fazer? For number in numbers. Né? Lembrando aqui uma forma pythônica de iterar sobre elementos em uma lista em Python, né? Number in numbers, né? Não precisa iterar pelo range, acessar pelo índice e tal. Number in numbers, ou seja, cada interação, cada rodada do loop for, eu vou estar acessando um número diferente dentro dessa lista, ou seja, na primeira rodada 1, na segunda rodada 2, na terceira 3 e por aí vai. E aí eu vou fazer um square numbers ponto append. E eu quero esse número ao quadrado, né? Number vezes number, pode ser assim. Beleza? E aqui no final eu vou ter o square numbers, que é uma lista ali de 10 elementos, só que com os valores de numbers ao quadrado. Então eu vou dar um print square numbers aqui. Beleza? Então vamos rodar isso aqui. Ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36 e tal, até 100. Então,
atingiu o objetivo. Show de bola. Só que, pô, usem loop for e tal. Óbvio que vai ter momentos que um loop, de repente, vai ser interessante, até pela legibilidade do código, ou uma lógica um pouco mais complexa e tudo mais. Mas, cara, para fazer isso, eu não preciso dessa etapa de criar uma lista vazia e dando appends e tudo mais. O que eu posso usar aqui? List comprehension, forma pythonic de criar uma nova lista baseado na interação sobre um container que já existe. Tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ao invés de começar com uma lista vazia, aí sim eu vou explodir que faz sentido. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui é a operação que eu vou executar, é a expressão que vai ser executada. O resultado dessa expressão é o que vai se tornar elementos da nova lista. Tá? Quais são os elementos da nova lista? Number vezes number, né? Número ao quadrado. Beleza? Para cada number in numbers. Certo? Ó, que coisa linda, ó. O que eu tenho aqui, ó? Número ao quadrado para cada número em numbers. Então, repara, isso aqui é a list comprehension, tá? Ó, que coisa linda. Muito lindo isso aqui. Se eu fizer agora aqui, ó, print square numbers e der o play aqui, mesmo resultado, certo? Vou dar um clear aqui, ó. Mesmo resultado, 1, 4, 9 e tudo mais, cara. Isso aqui é muito legal. Aqui corrigiu aqui porque eu tô com um corredor de código aqui, e aí quando eu salvo ele já coloca aqui em boas práticas, ele já acerta, tem que acertar. Isso aqui não era o momento de explodir isso em várias linhas. Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, que enriquece mais o List Comprehension. Eu vou dar um exemplo de um condicional. Além de você ter uma expressão, a iteração que você precisa num container que já existe, você também pode colocar se number for par, certo? Ou seja, se o resto da divisão do number por 2 for zero, esse número for par, aí sim eu vou calcular essa expressão para cada número nessa lista de números. Beleza? Então vamos aqui, ó. 4, 16, 36, 64 e 100. Porque a minha lista começa com 1, né? Então, ó, só os números pares. E ainda e tem mais, ó. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Outra coisa, ó. Ó, vamos aqui. Se não me engano, a sintaxe é assim. Essa sintaxe eu posso corrigir. Como é que for? Ó, a expressão number para cada número na lista se esse número for par. Se não, zero. Tá? Vamos testar isso aqui. Tá, quando eu tenho if else, se eu não me engano, tem que vir antes aqui. Então isso aqui tem que vir antes. Agora sim ficou certo. Então no caso de um condicional mais complexo, eu tenho que vir antes. Então, ó, number ao quadrado, se o number for par. Se não for par, eu vou colocar aqui zero, tá? Para cada número em numbers. Ó, 0, 4, 0, 6, 0. Então, bateu certinho. Cara, também list comprehension é muito legal. É uma coisa que é muito bacana ser usada, é muito utilizado. E, além disso, você consegue usar para criar generators, né? Mudando aqui o parêntese, certo? Então, deixa eu só trazer aqui para baixo só para vocês verem, porque ficou fora do vídeo, né? Ó, criei aqui um generator, tá? Não é uma nova lista, é um generator. E eu também tenho o Dict Comprehension, né? Então você consegue fazer, tipo, por exemplo, vamos lá, Dict Comprehension, IJ, certo? For IJ in enumerate numbers, tá? O que você faz aqui? O IJ, o que o enumerate retorna? O enumerate retorna um contador, né? Ele vai contando os elementos. Então ele traz um índice, né? Zero, começa com zero, mas tem um parâmetro que eu posso botar outro lugar para iniciar. E o J seria o número em si. Então ele vai, a princípio vai fazer 0, 1, 1, 2, e o I vai ser a chave do dicionário e o J vai ser o valor do dicionário. Então repara, deixa eu dar um clear aqui. Quando eu printar isso aqui, eu tenho aqui um dicionário, 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3. Então isso aqui é muito bonito, cara, é muito legal. É muito bom de vocês entenderem essa sintaxe e começarem a usar no seu dia a dia, porque é uma forma pythônica de você criar isso aqui. Né? E como pythonistas, né, usamos as formas pythônicas para escrever código Python. Né? É o mundo ideal, tá bom? Então passamos aqui por List Comprehension.
O último tópico é um tópico bem legal, tá? São os context managers, tá? Cara, o que que são os context managers, né? Não sei se vocês provavelmente já viram em algum código Python a keyword with. With alguma coisa, as alguma coisa, dois pontos e tu tem código aqui dentro, certo? Esse é um context manager. O que que é legal do context manager? Ele cria, cara, ele é gerenciador de contexto e ele cria um subambiente ali dentro da área que você está escrevendo o código naquele momento e ele vai ter alguma característica específica, tanto para a entrada naquele ambiente quanto para a saída, tá? Então, onde isso aqui é muito utilizado, né? Provavelmente vocês já viram, trabalhando com arquivos. Você vai lá, with, open, alguma coisa, sf, coda aqui, tá? O que que esse open faz? Esse open retorna o objeto arquivo, né, e coloca ele na variável f, e aqui dentro você pode fazer lá o f, ponto, ponto, readlines, pode fazer o Paranauê todo aqui, entendeu? E o que que acontece? Você tem uma determinada característica para a entrada. O que que é a entrada? Você ter a possibilidade de ter aquele arquivo disponível dentro da variável f para você fazer operações nesse cara dentro desse bloco with, tá? E o que que é a saída? A saída é fechar o arquivo, tá? Então repara que nessa implementação, que provavelmente está por trás aqui da Open e tal, da função Open, você tem o arquivo disponível para entrar no bloco with, e aí você opera sobre ele. E quando esse bloco with acaba, que você volta a escrever código aqui do lado de fora, ele tem um código que é executado para sair desse contexto. E o que, que geralmente o que, que a função open faz? Fecha o arquivo. Por quê? A gente tem que ter essa preocupação. Se eu simplesmente falo aqui que f igual, né, a open e tudo mais, e faço o meu código em cima do f.readlines e por aí vai, eu, Rodrigo, eu, desenvolvedor, sou o responsável por ter que em algum momento fechar esse arquivo, porque senão eu vou ter um monte de. Se eu fizer isso aqui várias vezes, imagina que isso aqui está dentro de um loop. Eu vou abrindo arquivo, abrindo arquivo, abrindo arquivo, não vou fechando nada, eu esqueço de fechar e tal. Eu tenho que ter essa preocupação e né, vai ter uma hora ali que isso aqui vai explodir. Né? Então o Context Manager ele te dá a oportunidade de você lidar com essas coisas assim, de gerenciamento de recurso, né? Ó, te dei um arquivo, trabalha nele e automaticamente quando sair do if, eu já fecho. Acabou. Banco de dados. Conectei com o banco de dados, fiz as operações. Quando eu saio do bloco if, a conexão com o banco de dados é fechada. Eu não preciso me preocupar em ter várias conexões abertas. Caraca, eu não fechei. Putz, vai dar ruim no meu código e tal. Cara, você consegue gerenciar isso com os Context Managers, tá? Então é para isso que serve o Context Manager. E como é que você implementa? Você pode implementar com Generator Functions, que eu já falei no tópico anterior. Então tem aqui, por exemplo, Gen Function, certo? O que que ela tem que ter? Ó, print, entrei no context. Eu preciso que ela retorne porque alguma coisa, porque ela é uma generator function, né? Então eu vou botar o yield aqui sem nada, que na verdade no final das contas é um yield none, não estou retornando nada. E aqui eu vou dar um print sair do context, certo? E aqui embaixo eu vou usar esse cara, ó, with gen function print estou no context. Então, o que isso aqui faz? Ele executa algum código antes, dá um yield aqui. Esse yield, se fosse algum objeto aqui, o fato de retornar efetivamente um objeto é o que te permite fazer o as f aqui. Tá? O open as f só funciona porque ele retorna um arquivo que é colocado dentro da variável f. Então, provavelmente lá na open, eu vou ter um yield que vai retornar esse arquivo aqui nesse momento, entendeu? E aí, quando termina esse arquivo, provavelmente esse arquivo aqui ó, vai ter um yield f aqui, aí depois desse cara, o f aqui vai ser fechado. Então, você gerencia em um único lugar o fechamento de qualquer arquivo que você queira, desde que você use o Context Manager aqui para abrir arquivo, tá? Mas aqui, como eu não estou retornando nada, eu posso simplesmente fazer o if a função, tá? Eu não preciso botar o as nada aqui,
porque eu não estou retornando nada dessa função, né? Então eu posso botar simplesmente o with Jane function, beleza? Então repare que quando eu executar isso aqui, o que eu espero? Escreva entrei no context, que vem da generator function, print estou no context, porque é o código que eu estou executando aqui no meu contexto, ou as operações que eu estou fazendo em cima daquele código ali de entrada, e quando eu passar pelo coisa que eu vou botar um print aqui, print estou depois do context, tá? Quando eu executar isso aqui, eu vou ter exatamente essa sequência. Entrei no context, estou no context, saí do context, estou depois do context. Opa! Calma aí que deu um erro aqui, vamos tentar entender. With Jane Francis, attribute error, enter. Eu não tenho o enter aqui. Boa, boa, boa. Vamos ver aqui o que aconteceu, gente. Vamos lá. Uh, deixa eu pensar. Vou dar uma pesquisada aqui. Bom, a princípio, essa daqui seria a implementação, né? Def function. Eu esqueci de um pequeno detalhe, cara. Nossa, esse detalhe é importantíssimo. É porque, assim, eu me programei para explicar a implementação via classe, tá? Só que aí depois eu lembrei, pô, eu posso usar o próprio contexto que eu já expliquei de Generator Functions para explicar esse cara. Só que eu preciso de uma coisa muito importante. Eu tenho aqui uma biblioteca aqui em Python, que é a ContextLib. Ela é built-in, eu não preciso instalar nada. E eu tenho que importar dela, né, na verdade aqui é from, né, um decorador que vocês também já sabem o que é, certo? Um decorador que é o Context Manager. E aí eu decoro a minha função com o Context Manager. Agora sim esse cara vai, além de ser uma Generator Function, ele vai atuar como um Context Manager. Agora vai funcionar. Ó, entrei no Context, estou no Context, saí do Context, estou depois do Context, tá? E esse atributo que deu erro aqui, eu vou falar rapidamente agora, que é outra forma de você implementar um Context Manager, que é através de Dunder Methods numa classe Python, tá? E o que uma classe Python precisa ter, eu vou falar aqui rapidamente, eu vou até inibir aqui, que eu vou só mostrar para vocês, eu não vou implementar efetivamente. O que uma classe Python precisa ter? Bom, as classes em Python, né? Você tem essa possibilidade dos Dunder Methods, e geralmente os Dunder Methods estão associados com o ecossistema da linguagem Python. Então, assim, é uma forma de fazer com que a sua classe customizada consiga se utilizar de todo o ecossistema Python para operar em cima dela, sem que você tenha que reinventar a roda. Então, por exemplo, se você quer um exemplo básico, né? Se você quer somar dois objetos de uma classe customizada, por default você não consegue. Você tem que implementar o Dunder Method add, por exemplo, add, para que quando você some duas instâncias daquela classe, o Python saiba o que fazer, saiba como operar em cima daquilo, tá? E a mesma coisa para o Context Manager. Para a minha classe ali, né, funcionar como um Context Manager, eu tenho que implementar Dunder Methods específicos para que aquela classe tenha aquele comportamento e possa ser usado com a keyword with. Então eu vou definir aqui uma classe que eu vou chamar aqui de, sei lá, my context manager, tá? E quais são os Dunder Methods que eu preciso para isso? O enter, ou seja, o que vai ser feito quando entrar no context manager, certo? E aqui eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Entrei no context, tá? Posso fazer isso aqui e eu retorno o próprio elemento aqui dessa classe, o próprio instância da classe. De novo, esse retorno aqui é o que vai me permitir fazer, no caso do arquivo, as f, por exemplo. Tá? E aí, vamos lá. E o que eu preciso mais? Né? Eu preciso de um comportamento, eu preciso fazer alguma coisa para entrar no Context Manager. Mas assim como ocorre na Open com fechamento de arquivo, eu preciso fazer alguma coisa quando eu saio desse Context Manager. Então, se eu tenho Enter, eu tenho o Exit. Esse exit é um pouquinho mais complexo porque, assim, ele traz aqui, ó. Eu vou até implementar aqui. Ele precisa do self, que é a própria instância,
E esses caras aqui, pode ser traceback aqui, na verdade. Ele te traz aqui informações de exceções, tá? Em caso de exceções, você coloca só essas variáveis, esses parâmetros adicionais aqui, que o Python ele é responsável por preencher esses caras aqui, caso tenha algum rise exception nesse código. E aí você conseguir tratar isso por fora, tá? Então, isso daqui serve única e exclusivamente para isso. Tá? Então, assim, essa é a implementação padrão, tá? E aqui eu posso colocar, por exemplo, print, sair do context, esse cara não precisa, enfim, retornar nada, tá? Eu posso simplesmente botar o print saindo do context aqui. Então, esse daqui, e aí eu consigo entender aquele meu erro, que ele reclamou o quê? Quando eu usei o Gen Function sem o decorator, ele reclamou, cara, não tem o dunder enter. Por quê? Esse Context Manager, ele é o cara responsável por olhar para minha função e adicionar nela um dunder enter, o dunder exit, linkando com isso daqui. Tá? Ele consegue linkar com o que vem antes do yield, o que vem depois do yield, e ele consegue dispor isso de uma forma que seja representada por um enter e por um exit. É isso que esse Context Manager aqui basicamente faz. E aí, vamos lá. Tá bom, vou usar esse cara aqui. A implementação é a mesma. With, só que agora, my Context Manager, as. Vou botar aqui my context manager. Aí eu vou botar a mesma coisa. Vou botar isso aqui. Por que eu botei o as aqui agora? Porque o meu método enter aqui, ele tá tendo um self aqui, ele tem um retorno da própria instância dessa classe, entendeu? Então eu posso usar esse cara, que é o que acontece lá no arquivo open as f, eu posso usar o f aqui dentro. Aqui é a mesma coisa. E aí eu quero o mesmo comportamento. Print, estou no context. Print, estou depois do context. E aí, quando entrar, entrei no context. Quando sair, saí do context. Vamos executar esse cara para ver o que acontece. Deixa eu dar um Ctrl J para abrir aqui o meu terminal. Vou limpá-lo. Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para baixo, depois da implementação. Vamos aqui, ó. Beleza, duas vezes, porque eu tô com... Deixa eu suprimir isso aqui. Um comentário. Então, ó. Opa, suprimir isso aqui com um comentário e entrei no context, estou no context, saí do context, estou depois do context. Então, é exatamente isso. O Context Manager é um cara que ele gerencia esses comportamentos de entrada e saída, gerenciamento de recurso. Tem vários exemplos interessantes, como um arquivo, conexão com banco de dados, por exemplo, que eu dei para vocês, que esse cara é muito legal de ser usado. E, de novo, né, eu acho que eu falei isso em todos os tópicos. Conforme você sabe que isso aqui existe, sabe implementar, você começa a olhar para o seu código e começa a pipocar ali uns pontinhos luminosos ali. Fala, cara, aqui de repente é uma implementação que cabe um Context Manager. Putz, aqui cabe um Context Manager. Então você sabendo disso, sabendo como implementar, você também consegue olhar para o seu código, olhar para o seu problema de negócio ali que você está resolvendo, implementando e usar essa funcionalidade. E em entrevista, cara, isso aqui você consegue responder de uma forma muito bacana esse questionamento numa entrevista, tá? Então, bom, vamos revisar aqui. Nesse vídeo, cara, eu passei por 5 tópicos abordados em entrevistas Python, tentando detalhar um pouco ali, mostrar a implementação, mostrar a explicação de cada um dos tópicos, e foram perguntas que já foram feitas para mim. Eu falei sobre a diferença entre listas e tuples, falei sobre generators, né, geradores, sobre decorators, né, decoradores, sobre o list comprehension, ainda mostrando um pouquinho ali do dict comprehension e tal, do generator comprehension, né, como tu cria geradores, listas, dicionários através do list comprehension. E o Context Manager, que, cara, é uma implementação muito legal. Então, cara, tudo isso aqui, grande parte disso, né, são conceitos mais avançados em Python, mas é super interessante de você saber que existe, mesmo que você, por exemplo, eu raramente implementei, eu já implementei acho que decorador umas 2 ou 3 vezes, mas assim, perto da quantidade de código de Python que eu já escrevi, é pouco. Context Manager é a mesma coisa. Então, enfim, não pode ser uma coisa que você não use muito no seu dia a dia, mas, cara, quando você vai ler código-fonte de frameworks, de bibliotecas e tal, cara, com certeza esses caras vão estar lá. Então é interessante você ler, por exemplo, eu me lembro no começo que eu lia código-fonte, assim, eu não sabia o que era o yield, né? Eu falei, caraca, o que é esse yield aqui, cara? Que negócio é esse? Que loucura, não sei o que isso está fazendo. Né? E aí hoje em dia tu vai ler o código e fala, porra, não, o yield está fazendo isso e tal, está sendo usado em tal ponto, é um context manager, é uma generator function, é isso, é aquilo. Você consegue entender mais aquilo ali que tá sendo desenvolvido, que foi desenvolvido, que você está estudando e tudo mais. E, de novo, trazer
mais conhecimento para você botar ali na sua caixinha de ferramenta e usar quando necessário. Beleza, galera? Então, assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouquinho longo, mas, cara, eu acho que ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram aí, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, aperta o sininho aí, cara, acompanha o nosso trabalho, que a minha ideia é trazer cada vez mais conteúdo em Python para vocês. E se vocês tiverem aí, por exemplo, alguma pergunta de entrevista, algumas entrevistas que você passou que foi abordado algum conceito, algum problema que vocês gostariam de saber um pouco mais, me manda aqui também, que eu estou investindo aqui em já fazer uma parte 2 para esse vídeo. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço aí, vamos que vamos e valeu!